mas ele era apenas um cara normal e vergonhoso, por isso que ao menos ele se tornaria um espada solitária, avançando em direção ao sentinela que estava prestes a acabar com Sion. Bem-vindo ao primeiro episódio de História, o Ending Sword. Esse anime lindo e ao mesmo tempo simples que me conquistou e aposto que também vai te conquistar. Ele não se parece com Black Clover, com um protagonista sem magia que recebe um livro de magia das trevas, e muito menos com Mestre, onde temos um protagonista praticamente vulnerável à magia, porém que foi criado para ser assim. Aqui temos um personagem que não consegue usar magia, porém tem agilidade, resistência e força sobre-humanas, dependendo de suas habilidades, armas e acessórios. E claro, o suporte de sua linda amiga maga, porque sem ela ele não consegue abrir nem seu próprio armário. Eu sou o Reijan, já deixa aquele like para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer, e caso você goste do resumo, inscreva-se, pois vou continuar trazendo um resumo toda semana para você acompanhar esse anime e muitos outros. Você já assistiu História? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá! O episódio começa nos mostrando a Academia Mágica da capital de Urubus Raygarden, com a seguinte pergunta: o que é mais valorizado na prestigiada Academia Mágica de Raygarden? Naturalmente o talento com a magia. E aqueles que não têm talento, como conseguem avançar na academia? Para responder a essa pergunta, somos apresentados ao nosso protagonista, enfrentando monstros em uma masmorra na tentativa de avançar, mesmo que ele não consiga usar magia. Vamos até a academia durante uma aula teórica de magia. O professor Edward Serfense escolhe especificamente Will Serford para que vá à frente da turma. Will parece bem para baixo com essa situação, enquanto o professor demonstra um ar de superioridade, perguntando a ele qual era o problema. Aquele era um simples exercício prático, ele só precisava usar o catalisador para conjurar a chama. Ele não consegue, deixando a sala em silêncio até que um aluno começa a rir dele, fazendo os outros alunos rirem de sua situação. Edward manda que se calem, dizendo com desprezo: quem pensaria que um aluno de sua instituição é incapaz de usar até mesmo a magia mais básica, incluindo que ele era um excelente aluno em fazer anotações, mas ele não tinha salvação. O aluno que deu risadas de Will invoca chamas em sua direção, sendo levemente repreendido pelo professor para que Sion Wooster não faça nada sem permissão. Ele se desculpa, falando que Will não estava em sua melhor forma e apenas queria ajudá-lo. O professor diz que aquilo serviria. Ele invoca círculos mágicos enquanto diz que naquele mundo a supremacia da magia era absoluta. Magia é autoridade, a força da magia era poder, e seus heróis são magos. Naquela academia, seu talento para magia é o que lhes daria estima. Ele despreza o Will, dizendo que um sem talento com apenas conhecimento teórico, que não consegue realizar uma única magia, era impróprio para permanecer naqueles salões que dão origem aos sábios. Tolos que sonham além do que podem alcançar deveriam se retirar daquela academia. Fora da sala, vemos Sion fazendo bullying com Will, falando que mais uma vez ele mostrou ser inapto, chamando de fracassado. Ele diz que Will entrou novamente na masmorra para matar monstros fracos e ganhar créditos, perguntando se ele não tinha vergonha. Uma aluna aparece, mandando eles pararem com aquilo. Sion começa a dizer a Colette Lore que ele não entende como uma excelente aluna feito ela, que bem nervosa interrompe sua fala, dizendo em sua cara que Will é o mais gentil e que ele se esforça mais do que qualquer um. Então ela não permitiria que insultem seu amigo, deixando Will surpreso e Sion sem reação. Ele fala que apenas bondade e trabalho duro não faz de ninguém um grande mago, dizendo a Will que se tornar um magia vender é um sonho inalcançável, incluindo que gastar tempo com o incapaz era perda de tempo, relembrando das falas de seu professor que ele deveria sair daquela academia. Nos corredores, Colette fala ao Will que não deveria se importar com aquilo, incluindo que há algo de errado com o professor Edward por fazê-lo de chacota daquele jeito. Ele diz estar tudo bem, incluindo ser verdade que não consegue usar magia, deixando Colette preocupada. Ele descontrai o clima, falando que ter uma garota bonita como ela se preocupando com ele o faz se considerar sortudo, deixando ela envergonhada. Colette acha aquilo muito do nada, falando que ele diz essas coisas de vez em quando, perguntando o que ele queria, incluindo que bajulação não o levariam a lugar nenhum, perguntando se ele fala aquilo para qualquer uma. Ele se desculpa, respondendo que desde pequeno foi ensinado a elogiar garotas, mas acrescenta que Colette realmente era bonita, deixando ela ainda mais envergonhada, perdendo a compostura, pedindo que ele pare. Will fica estático olhando algo, ela pergunta o que houve, ele responde que estava apenas pensando em como o dia estava lindo. Ela concorda, incluindo ser uma luz quente, falando que os magos mais poderosos, os Magia Vender, continuam defendendo os céus. Nos é apresentado uma história sobre o passado. As pessoas não sabiam nada sobre o céu e estavam presos na escuridão. O mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais até que 5 magos se juntaram contra eles, conseguindo repelir os invasores, trazendo paz àquele mundo. Desde então, o título de Magia Vender vem sendo transmitido apenas aos mais fortes. Todos sonham com isso pelo menos uma vez, a honra em se tornar um mago. Colette pergunta se Will acha que a varinha da donzela de gelo, Albisvina, também está cuidando deles. Ele confirma, incluindo que ela está sentada perto de uma janela olhando naquela direção. Ou ele é vidente ou enxerga de muito longe, porque ela tá mesmo fazendo isso. Ele relembra de sua infância com Albus, conversando sobre o sol e a lua. Ela acreditava que do outro lado do céu existia um lindo pôr do sol, dizendo que se chegar bem perto do céu, no topo da torre, já desde pequena demonstrando sua grande vontade de chegar até lá, ela fala que se eles virassem magia
magia Vender talvez possam ver aquele pôr do sol magnífico que ela tanto sonha. Então Will decide que veriam o pôr do sol juntos, fazendo uma promessa, que ele acreditava ser apenas uma promessa inocente de crianças, porém seu potencial era real. Albus era talentosa, se tornando a mais jovem a receber o título de magia Vender, partindo para o topo da torre, enquanto ele, sem talento para magia, se considera menos que medíocre, porém incapaz de desistir de sua promessa, ainda lutando para realizar seu sonho de ficar ao seu lado. De volta ao presente, outro professor briga com Will por ter ido à masmorra sozinho sem permissão, perguntando se ele foi até o 7º andar. Ele implora que o professor Orkner o perdoe, aproveitando para perguntar sobre seus créditos. Ele confirma a derrota de um guardião maligno, dando 2 créditos ao Will, deixando ele bem animado. Porém, seu professor parece desapontado, perguntando a ele se ainda não desistiu de se tornar um magia Vender. Will responde perguntando se era errado de sua parte. O professor Orkner pede que ele preste atenção, informando que antes de subir à torre, Will precisa avançar para o Instituto Superior. Para isso, ele precisa de escrita, feitiços e praxes. Ele precisa de muitos créditos dessas 3 grades curriculares, porém, como ele não pode usar magia, nunca ganharia créditos com feitiços. Will concorda, dizendo ser por isso que ele se concentra mais em praxes. Seu professor diz já ter falado inúmeras vezes que avançar apenas através da praxes era efetivamente impossível, especialmente para alguém que não sabe usar magia, deixando Will surpreso, mesmo assim ele decide tentar. O professor Orkner corta o climão, dizendo que não adianta pensar em ser magia Vender se sua formatura estava em risco. Já que ele não conseguiu nenhum crédito nos exames recentes, ele precisa de 4 créditos até o final da semana. Will se espanta com o período de tempo, pois faltam apenas 2 dias, buscando em suas anotações algum monstro que lhe dê 4 créditos. O Orkner disfarça, dizendo a si mesmo em voz alta que houve relatos de um Baskerville no andar 6º, e um certo aluno teórico ainda não derrotou nenhum. Will fica feliz o agradecendo. Atrás das portas estava Sion, decidido a se livrar do nosso protagonista, resolvendo derrotar o Baskerville antes dele. Durante a noite vemos o Will e seu familiar Kiki no 6º andar da masmorra. Ele está empolgado, pois já enfrentou um Baskerville antes, porém seu gato parece desanimado. Ele fala que apenas devem tomar cuidado com sua baforada de chamas, assim não se queimariam como da última vez, implorando a Kiki que use seu nariz para encontrar o monstro. Sion também está na masmorra com seus 2 cachorrinhos, perguntando a ele se não concordam que não precisam de pessoas sem talentos em sua academia. Esse cara de sem saco concorda, e Sion inclui que cuidariam do monstro antes do fracassado. Assim ele seria expulso por falta de créditos. O Coragem, com covarde aqui, pergunta se aquilo realmente era seguro. Apenas os 3 indo até o 6º andar. Sion se vira com uma expressão de desprezo, perguntando quem ele acha que ele é. O sem saco se desculpa, dizendo que seu amigo não quis dizer aquilo. O sem coragem confirma, incluindo que Sion era da elite. Eles continuam indo mais fundo na masmorra, enquanto Sion pensa consigo mesmo, que naquele mundo um cara que não sabe usar magia nem deveria falar sobre magia Vender. Sua presença era irritante e o incomodava. Ele não tem o direito de permanecer naquela academia. Quando ele se vira para informar o plano, um de seus colegas é atacado, sendo arremessado longe. Eita, esse aí já era. O Coragem fica assustado com aquele monstro. Ele grita tão alto que nosso Wilson Smith consegue escutar. Ele corre em direção ao grito, dizendo que pelas reverberações não devem estar longe. Ele os encontra, se surpreendendo por ter um sentinela maligno ali, pois aquele monstro vale 10 créditos, um verdadeiro inimigo que vale mais de 5. Porém, o habitat dos sentinelas era nos andares mais profundos da masmorra, se perguntando se ele subiu sozinho e percebendo que Sion está enfrentando um monstro. Esse maguinho que gosta de fazer bullying está desesperado, lançando ataques que não surtem efeito algum contra aquela fera. Olha a carinha dele de desespero, quem faz bullying tem que se lascar mesmo. Will diz a si mesmo que Sion não tem chances. Sua primeira intenção é de salvá-lo, porém ele repensa se tem mesmo a obrigação de o salvar, depois de todo aquele tempo que Sion passou zombando e fazendo bullying com ele. Ele pensa em deixá-lo ali, porém é atingido por uma lembrança de Elf, dizendo que ele era o mais gentil e o mais corajoso de todo, enquanto ele entrega seus óculos de aventureiro. De volta ao presente, ele diz que ela estava errada. Tudo que ele quer é estar ao seu lado e ser digno disso, mas ele era apenas um cara normal e vergonhoso, por isso que ao menos ele se tornaria uma espada solitária. Avançando em direção ao sentinela que estava prestes a acabar com Sion, o professor Edward vai até a sala de Orkney, que lhe pergunta o que estava fazendo ali àquela hora da noite. Ele fala que Sion e seu grupo foram à masmorra sem permissão. O Orkney se preocupa enquanto Edward continua, falando que a masmorra era vasta, pedindo que ele use seu familiar para procurá-los. O Orkney pergunta para qual andar eles foram. Edward responde que o 6º, então o Orkney fica despreocupado, dizendo que o Will estava lá. Ele usa sua bola de cristal para mostrar o que estava acontecendo. Vemos o Will trocando golpes de espada com o sentinela. Ele demonstra grande força e velocidade, conseguindo arrancar um dedo do monstro, que desfere um golpe poderoso em sua direção, o jogando no ar. Em seguida, conseguindo defender outro ataque sendo arremessado pelo monstro, que usa o terreno para disparar rochas contra ele, que consegue as conter. Ele avança em direção ao sentinela, conseguindo despistar o monstro, em seguida o atacando por cima. Sion se pergunta o que era aquilo, não acreditando que aquele era o mesmo Will. Edward também não acredita em seus olhos. O Orkney fala que ele era um verdadeiro irregular. Edward pergunta o que ele quer dizer. Ele explica que Will tem uma força sobre-humana que um mago jamais possuiria, um físico tão robusto quanto a de um anão, e a intuição para compreender estratégias dos inimigos ao vê-lo
vê-las apenas uma vez. Ele diz ser verdade que Will não consegue usar magia alguma, porém nesse mundo cheio de magos ele era o único guerreiro. Will pega a arma do sentinela que dispara um laser de energia em sua direção. Ele consegue revidar o ataque, cortando o monstro ao meio, em seguida indo até Sion ver se ele estava bem. Mas ele tá se mordendo de raiva e o professor Edward também, dizendo que aquilo era brincadeira. Ele não toleraria alguém que não consegue usar magia superá-la, se retirando da sala de Orkney. Na manhã seguinte, vemos Will com o professor Orkney. Ele dá os 10 créditos ao nosso protagonista pelo monstro derrotado. Will começa a narração nos contando que essa é uma história de um garoto que viraria o mundo de ponta cabeça. Uma história de união entre varinha e espada, o História. Encerrando o primeiro episódio. Esse episódio foi bem legal, gostei da arte. Tem partes mais simples, porém não me incomodaram. Eu vou continuar trazendo um resumo desse anime incrível, espero que gostem. Me conte o que você achou, ou você também não assistiu de início porque achou que seria igual a Black Clover ou Mashle. E no próximo episódio, intitulado Como Se Fosse Destemido, trarei mais um resumo desse anime incrível. Então não perca o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei se tiver gostado do resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém sem tempo de assistir a esse anime. E comente o que você achou. Eu agradeço de verdade a sua companhia. Até a próxima.